Quero perguntar, então, ao Fernando. O Nelson Williams, ele esteve aqui e disse que não tem qualquer participação no roubo do INSS. Ele repetiu diversas e diversas vezes aqui, para todo mundo ouvir, que não tem nada a ver com o objeto dessa CPMI. Se ele não é o culpado, então, quem seria o responsável, Fernando? Bem, evidente que quando fica em silêncio, a população vai dizer o quê? Que pode ser os dois. Eu pergunto isso porque, de acordo com o relatório de inteligência da FC Negócios e Investimento, que eu imagino que seja FC, seja Fernando Cavalcante... Só um minutinho. Bem, e por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor Nelson Williams mandou uma correspondência aqui para a CPMI, acho que todos aqui têm conhecimento, mas ele diz aqui que a relação profissional com Maurício Camizotti sempre ocorreu dentro dos limites estritos da advocacia, cliente de um lado, advogado do outro. Negócios privados com empréstimo anterior, então ele fala aqui, negócios privados, como um empréstimo anterior e a aquisição de um imóvel de 2022. Então, ele documentou isso. E ainda disse aqui na correspondência, quanto à Ambec, o escritório atuou apenas em demandas consumeristas, em uma relação contratual por aproximadamente 90 dias, encerrada no início de 2023 por ausência de pagamento de honorários. Então é só para lembrar, porque aqui foi dito que não havia nenhum contrato com o Camizotti. Bem, é importante as pessoas saberem que a análise dos documentos aqui foi destinatário direto de transferência que soma no mínimo 28,1 milhões vindas da conta do Nelson, ou seja, o Nelson Williams transferiu para o senhor Fernando 28,1 milhões. Os relatórios detalham o recebimento de 4 milhões e 400, 5 milhões e 500, 10 milhões e 500, 7 milhões e 600 em diferentes períodos. A título, eu ia perguntar, a que título o senhor recebeu essas contas pessoais, né? Foram 28 milhões do Nelson, do qual o senhor já era sócio. Eu queria saber a origem desses 28 milhões. O relatório também diz, cobrindo o período de outubro de 2022 a outubro de 2023, aponta que o senhor foi beneficiado com 170 transferências, que totalizaram 10.556.282,53. Que serviços ou resultados justificam o pagamento dessa magnitude em apenas um ano? Um aqui que eu acho que não tem nenhum problema responder. Além de receber esses milhões, o senhor transferiu R$ 832.537 via Pix para uma pessoa chamada Pablo Marcelo. Qual é a sua relação com o senhor Pablo Marcelo e qual a natureza deste pagamento? Pode responder pelo menos essa? Pablo Marcelo? Em respeito à presidência, eu, a partir deste momento, ficarei em silêncio e não responderei absolutamente nada. Ok. O senhor disse aí ao relator que houve uma transferência, tem o documento da transferência de R$200 mil para o Maurício Camizotti. Evidente que a gente queria saber exatamente, mais detalhadamente, que negócio foi esse. 200 milhões de quê? Foi serviço prestado? Comprou alguma coisa? Vendeu alguma coisa? Qual é a origem, não é, dessa relação aí com o Maurício Camizotti? O senhor tinha conhecimento de que Maurício Camizotti era investigado e mantinha relações financeiras com outras pessoas ligadas às apurações irregulares de contratos públicos. O senhor disse, por diversas vezes, que viajou, encontrou com ele em viagens, Maurício Camizotti. É impossível, após a apresentação deste monte de contratos aí, de empréstimos, aqui na carta que o Nelson mandou aqui para a CPI, ele disse que tinha apenas um empréstimo anterior, e que o resto foi a compra do imóvel. Só que aqui são milhões e milhões, 200 milhões, 400 milhões, 300 milhões de repasse. Então, aqui ainda, como procurador com poderes de representar legalmente a empresa, o senhor tinha conhecimento ou autorizou os saques em espécie, em dinheiro, de R$40 mil em dias seguidos, uma prática clássica para evitar controle de atividade financeira? Houve vários saques em dinheiro na conta. O relatório do COAF aponta que a firma de advocacia usava FC Negócios
para dificultar a identificação da destinação dos recursos. Na sua função de procurador e sócio de ambas, o senhor estava diretamente envolvido na elaboração dessa estratégia. Eu gostaria de saber, né, como o senhor conseguia fazer esse exercício de transferência toda vez que entrava recurso no Nelson Williams, e era muito recurso, esse recurso automaticamente ele voltava para as contas do Nelson Williams, né, que teve aqui valores de bastante relevância. E gostaria mesmo, o senhor disse aqui que teve um momento que o senhor estava deprimido. Essa depressão foi em função da saída da sociedade com o Nelson Williams? O senhor, como vice-presidente da Nelson Williams Advogado em 2019, coincidindo com o início das investigações financeiras, qual foi o real motivo da separação da sociedade com o Nelson Williams? Não vai responder nenhuma. Tá bom. Então deixa eu só aqui passar aqui, presidente, mais algumas informações, já acho que o relator já tem também, mas pelos relatórios que nós temos aqui, o recurso era desviado totalmente. Eu não sei se em termos, eu como contador não entendia, queria até aprender e ver como é que funciona isso, porque é um super negócio. O dinheiro entrava no escritório, este recurso era repassado integralmente, chegou a ser 450 milhões para essa FC, e na sequência, por exemplo, em 2019 foi 118 milhões, e no mesmo dia transferiu 115 milhões para a conta do Nelson. Alguns 584 milhões, no mesmo dia transferiu os 584 milhões. Que negócio é esse, né, dessas transferências? Porque realmente a Receita Federal ainda não conseguiu chegar nessa, não sei. Aqui, inclusive, tem um imposto de renda, está aqui, na declaração de imposto de renda, tem um crédito com Maurício Camisotti. Nelson Williams tem um crédito de 35 milhões de imposto de renda com relação a isso. Então, essas operações não dá para acreditar realmente, não é que não tinha nada a ver com a Ambec, com essa máfia que foi construída, partindo principalmente aí do Maurício Camisotti, com essas empresas noteiras, empresas também de parentes, que foi totalmente desviado os recursos para esses parentes. Então, eu gostaria muito, né, que o Fernando pudesse, de fato, explicar isso. É a grande oportunidade que ele tem, porque, pelo que a gente vê aqui nas informações, ele era apenas um administrador, economista, não era advogado, mas era economista, e que trabalhava com toda essa organização. Então, acredito que essa negociação que foi feita com relação à transferência de recurso, não é possível que volumes como esse, e sabendo que o Maurício Camisotti, pelos contratos que estão aí, porque pelo que o Nelson declarou, não tinha contrato nenhum, só tinha um empréstimo, que foi o anterior. Mas pelo que eu vi o relator aí lendo, tem vários outros empréstimos que na correspondência dele. Será que esse documento foi feito antes ou depois? Era importante, inclusive, relator, talvez pedir uma análise dessas assinaturas para ver se essa assinatura foi feita lá atrás ou se foi agora após as investigações. Porque na própria declaração do Nelson Williams, que esteve aqui, no documento ele diz que só tinha um empréstimo lá atrás, e que foi dito aqui que eram 3 milhões, alguma coisa assim, mas eu estou vendo que teve empréstimo de 60 milhões. Provavelmente vários outros empréstimos. Então, acho que valeria a pena também identificar isso. Agora, só reforçando, né, pelo que eu entendi, o advogado pode orientar, foi dito aqui que não tinha nenhum contrato da Ambec com o Nelson Williams. Foi dito por ele. E o próprio Nelson mandou um documento dizendo que tinha um contrato com a Ambec. Então, se ele esqueceu ou se realmente ele quis esconder isso, pelo menos para não ficar dúvida de que ele mentiu aqui, né? Esse contrato com a Ambec, o senhor tinha conhecimento? O senhor Fernando, tinha conhecimento que existia esse contrato com a Ambec? Porque o senhor disse aqui que não tinha. Relator.
Vossa Senhoria não perguntou, mas, de fato, é para registrar isso, né? Que existe aqui realmente um contrato com a AMBEC, assinado com o Nelson Williams e que foi encerrado em 2023. Não é possível, como gestor de tudo isso, não sabia que o Nelson Williams tinha uma relação muito forte com o Maurício Camissotti e com a AMBEC, porque o contrato era com a AMBEC, cujo dono, né, o grande mentor disso aí, era exatamente o Maurício Camissotti. Então, eu achei que a gente ia ter aqui as respostas todas, mas lamentavelmente vamos sair daqui ainda com essa dúvida, né, se foi o Nelson agora ou se foram os dois que estavam comprometidos com isso. Eu já não tenho mais dúvida, porque quem cala consente e acho então que está também comprometido com essa operação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Com a palavra o deputado Beto Pereira. Presidente, mais uma vez, né, acusações levianas de pessoas que não têm credibilidade nenhuma. Deputado esse, inclusive, que recebeu, através do Emílio de Souza, que fazia dobradinha com ele em São Paulo, recursos do próprio Fernando e também do Nelson Williams. Teve as contas reprováveis em 2022 pelo TRE de São Paulo. Quem recebeu o dinheiro da Conafé? Excelência. O Fernando? Não fale mentira. Deputado Alencar, Vossa Excelência já se manifestou, por favor. Então, presidente, são pessoas que não têm credibilidade nenhuma, como disse o relator, né? Está nas listas aí da Odebrecht, do JBS e mais. Todos os requerimentos, eu fiz 324 requerimentos. Quem fez o requerimento de convocação da Conafé fui eu. A quebra do sigilo fui eu. Quem apresentou também a quebra de sigilo de CONTAG, Sindinap, e agora está chegando. Esse é o medo deles, porque agora vai aparecer exatamente para onde é que foi o dinheiro, né, do Sindinap, dinheiro sacado na boca do caixa, milhões de dinheiro, e também da CONTAG. Quem teve aqui fazendo lobby na época da medida provisória foi a CONTAG. E foram 253 emendas, já foi dito aqui 10 vezes. Inclusive 13 delas foram feitas pelos deputados petistas que votaram contra a medida provisória. Então, esse discurso, né, constante, irresponsável, que não tem mínima credibilidade para fazer, acontece isso. O depoente aqui disse claramente, a casa dele é casa de eventos. Quem fazia a agenda da LIDE era o Paulo Otávio, que é o presidente da LIDE. Eu fui convidado, sim, para fazer palestras sobre reforma tributária. Nessa casa de eventos, praticamente todos os parlamentares de Brasília participam, porque todos os empresários ligados à LIDE participam disso, com a presença do governador, vice-governador e vários convidados, que foram, inclusive, governadores de outros estados. Então, de uma forma leviana, as pessoas colocam essas imagens para depois fazer um videozinho com um corte, sem resposta, né? Com acusações como esse caboclo aí faz. Eu não tenho nenhuma dificuldade, assino qualquer requerimento. Eu não faço aqui restrição seletiva, não. Eu mesmo apresentei agora não, junto com os outros, sobre a FAMMG lá de Minas Gerais, a Federação dos Agricultores, e por incrível que pareça não foi aprovada a quebra de sigilo. Quero ver se eles assinam, independente de qualquer coisa, assinar a quebra de sigilo e também a convocação do presidente lá da Federação dos Trabalhadores de Minas Gerais. Não foi aprovado. Então, eles têm esse critério seletivo, eu não tenho nenhuma dificuldade. Inclusive, já notifiquei o Ministério, CGU, TCU, suspendendo qualquer coisa, porque essa questão da Conafé é de 2019, aliás, 2017 a medida provisória da agricultura familiar. Então, não tenho o que esconder. Esse pessoal acho que não me conhece, esse pessoal acho que nunca viu. Eu estou na política há mais de 20 anos. Não tem nome Odebrecht, nem JBS, nem Lei Rouanet, nem CARF, nada disso. Então, eu fico indignado com isso, presidente. Eu acho que a gente precisa, talvez, mandar isso para o Conselho de Ética, porque a gente resolver essa questão lá. Seja toda zero, vamos resolver isso agora. Na prática, é muita irresponsabilidade. O cara não tem noção. Como é que o cara acusa as coisas sem saber de nada? Entendeu? O simples fato de jogar o vento para comprometer, porque sabe que com os meus requerimentos nós vamos chegar na quadrilha mesmo. Quem é que comandou esse processo? No Sindinap, nós vamos chegar agora no irmão do Lula, né? E a gente sabe de quantos milhões foram para os parentes. Tem lá já na quebra de sigilo, é bom por isso. Na CONTAG, milhões e milhões, inclusive
Eu não entendo. Foi aprovado, foi colocado em votação aqui um requerimento da agência de turismo, que eu acabei de receber a semana passada, mostrando que eles faturaram 5 milhões de passagem aérea com superfaturado contra a Contag. Aí vota o requerimento, nós perdemos por um voto e houve comemoração aqui. Então, nós vamos entrar nisso, consignado, seguro-defesa. Agora, no Maranhão, 131 mil pessoas foram tiradas do cadastro do seguro-defesa. Então, nós vamos chegar a cada um desses pontos. Eu sei que no planejamento nós estamos falando em desconto assistencial, mas na sequência nós vamos entrar no consignado e vamos entrar no seguro-defesa, que aí nós vamos chegar realmente nos verdadeiros corruptos que tem aqui nesse Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o relator por 5 minutos.